O clima está pegando fogo nos bastidores do futebol brasileiro, e o fim de semana promete emoções de sobra. Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar no Maracanã em um daqueles jogos que todo torcedor marca no calendário. Só que, além da bola rolando, a preocupação com a segurança também tomou conta do noticiário. A partida, marcada para este domingo, está sendo tratada como de altíssimo risco pelas autoridades do Rio de Janeiro. A polícia já confirmou que vai aumentar em 60% o número de agentes em comparação com o último encontro entre os dois times no mesmo estádio. E não é para menos. O duelo entre Palmeiras e Flamengo se tornou, nos últimos anos, um verdadeiro clássico nacional, uma rivalidade moderna que carrega tensão dentro e fora de campo. A expectativa é de casa cheia. O Maracanã vai ferver com mais de 70 mil flamenguistas empurrando o time da casa, que esgotou os ingressos com antecedência. Do lado alviverde, cerca de 3 mil torcedores devem marcar presença no estádio. Um número pequeno perto da torcida local, mas que pode fazer barulho e, quem sabe, calar o Maracá se o Verdão aprontar. Mas fica o alerta, é preciso que essa festa toda aconteça com tranquilidade. A rivalidade é grande, os ânimos se exaltam, mas a paz precisa prevalecer. Ninguém quer ver cenas de violência tomando conta do que deveria ser apenas uma grande celebração do esporte. A gente sabe que, infelizmente, ainda existe uma parcela das torcidas que prefere a briga ao futebol. E é justamente contra esse tipo de comportamento que o apelo está sendo feito. Que o domingo seja de provocação saudável, de festa nas arquibancadas, e claro, de um grande espetáculo dentro de campo. Agora, falando do jogo em si, o Palmeiras tem um desafio daqueles. O time carrega um jejum incômodo quando o assunto é vencer o Flamengo no Maracanã. Já se passaram 10 anos desde a última vitória alviverde no estádio mais icônico do futebol brasileiro. A última vez que o Palmeiras saiu de lá com os 3 pontos foi em 2015. Desde então, só deu empate ou vitória rubro-negra. Mas como bem disse Piquerez em entrevista recente, os tabus estão aí para serem quebrados. E o momento do Verdão pode ser o ideal para isso. A equipe vem mostrando força, está brigando no topo da tabela do Campeonato Brasileiro e chega embalada para encarar o líder em pleno Rio de Janeiro. Claro, um empate também pode ser considerado um bom resultado, principalmente pelas circunstâncias, mas a torcida quer mais. Quer a vitória, quer o fim do jejum, quer mostrar que o Palmeiras pode, sim, bater de frente com o Flamengo onde for. Enquanto o time masculino se prepara para esse confronto decisivo, o departamento de futebol feminino do Palmeiras também vive mudanças importantes. Após a saída de Camila Orlando, quem assume o comando técnico é Rosana Augusto. Nome conhecido do torcedor brasileiro, Rosana foi uma das principais laterais da história da seleção brasileira, com passagens marcantes em Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Ela estava no Flamengo e anunciou sua saída recentemente, sendo agora anunciada oficialmente como a nova treinadora do Verdão. Uma escolha que chama atenção pelo currículo e pelo conhecimento que ela tem do futebol feminino nacional. A expectativa é que Rosana consiga dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito e, ao mesmo tempo, traga novas ideias para levar o time ainda mais longe nas competições. Outra novidade recente foi a mudança no horário do jogo entre Juventude e Palmeiras, pela 31ª rodada do Brasileirão. A partida, que será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, teve seu horário alterado pela CBF. Antes marcada para 8h30 da noite, agora vai acontecer às 6h30 da tarde, no horário de Brasília. Uma mudança que pode beneficiar o Verdão, já que o frio da Serra Gaúcha costuma apertar à noite, e jogar um pouco mais cedo pode tornar as condições de jogo um pouco mais agradáveis. E tem movimentação nos bastidores também envolvendo o nome de Flaco Lopes. O atacante argentino, um dos destaques da temporada do Palmeiras, voltou a despertar o interesse do mercado internacional. Desta vez, o Al Rayyan, do Catar, clube onde joga Roger Guedes, estaria disposto a fazer uma investida forte para tirar o centroavante do Verdão. A ideia seria já pensar em uma proposta robusta para a próxima janela de transferências. Mas a diretoria palmeirense, ao que tudo indica, não pretende facilitar. Flaco foi uma aposta de longo prazo, custou cerca de 50 milhões de reais aos cofres do clube, e agora que vive sua melhor fase desde que chegou,
a ideia é segurá-lo pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. Ele mesmo já declarou que quer fazer história com a camisa alviverde, e os números mostram que esse caminho está sendo trilhado. Convocado para a seleção argentina, artilheiro do time no ano e vivendo sua temporada mais goleadora da carreira, o Flaquito se valorizou como nunca. Se o clube catarí quiser realmente tirá-lo do Allianz Parque, vai ter que abrir o cofre e apresentar uma proposta muito acima dos valores já investidos. E essa valorização do Flaco tem um nome por trás: Abel Ferreira. O treinador português bancou o atacante mesmo quando parte da torcida pedia sua saída. Houve um momento em que muitos não viam mais potencial de evolução no argentino, queriam que o clube o negociasse para recuperar o investimento. Mas Abel foi paciente, acreditou no talento do jogador e agora colhe os frutos. Flaco virou peça fundamental no ataque, símbolo da persistência que, muitas vezes, falta no futebol moderno. Agora que brilha com a camisa do Palmeiras e com a da seleção, o mercado volta os olhos para ele com outros critérios. Mas, por enquanto, o foco é no presente. E o presente chama-se Flamengo, Maracanã e a chance de, mais uma vez, mostrar que o Palmeiras está entre os gigantes do continente. E falando em movimentações de mercado, uma informação que surgiu recentemente deixou a torcida palmeirense bastante atenta. De acordo com o portal Terra, o Palmeiras estaria interessado em Gerson, meia do Zenit, da Rússia, e a negociação poderia envolver o jovem Riquelme Felipe como moeda de troca. Segundo a matéria publicada, as conversas estariam avançando, mas ainda não há confirmação oficial por parte do clube. É importante lembrar que o Zenit pediu cerca de 160 milhões de reais pelo jogador, um valor que o Palmeiras dificilmente pagaria. Por isso, a ideia de envolver jogadores na negociação ganha força, e Riquelme, por ser um nome que já está no radar dos russos, pode ser a chave para tentar destravar esse negócio. Mesmo assim, é uma negociação muito complicada, e ainda sem nada concreto. O que existe até agora são rumores e apurações preliminares. Se houver qualquer avanço real, com certeza será assunto para os próximos dias. Afinal, Gerson é um jogador de peso, com passagens pela seleção brasileira e que poderia levar ainda mais o nível do elenco palmeirense. No meio de tanta notícia, um dado curioso também chamou a atenção da torcida. Em 2025, apenas 2 clubes no mundo alcançaram a marca de pelo menos 40 vitórias na temporada. E adivinha quem está nessa lista? O Palmeiras, ao lado do Paris Saint-Germain. O time francês soma 41 vitórias no ano, enquanto o Verdão já chegou a 40. É um número expressivo que mostra o nível de regularidade e competitividade que o time comandado por Abel Ferreira vem apresentando. Resta agora manter esse ritmo, buscar o máximo de vitórias possíveis nos jogos restantes da temporada e, o mais importante, transformar esse bom desempenho em títulos. Porque no fim das contas, é isso que fica. E o Palmeiras segue vivo nas 2 frentes principais, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Tá tudo em aberto, e cada jogo daqui pra frente é uma final. Se a torcida quer festa, se quer levantar taça, esse é o momento de apoiar, empurrar e acreditar. Porque o time tem mostrado o que merece. E domingo é mais uma prova de fogo. No Maracanã, contra um rival direto, com a pressão da torcida adversária e um histórico recente desfavorável. Mas também com a chance perfeita de virar a página, acabar com o tabu e mandar um recado para todo o país: o Palmeiras é gigante e vai brigar até o fim. E nesse clima de decisão, de Maracanã lotado e tensão no ar, o torcedor palmeirense vive aquela mistura de ansiedade e expectativa. Não é só mais um jogo, é uma espécie de termômetro da temporada. Um resultado positivo contra o Flamengo pode dar ainda mais moral para a sequência do Brasileirão, especialmente porque a reta final está se aproximando e cada ponto conta demais. O Palmeiras está ali, colado no topo da tabela, disputando cada rodada como se fosse a última. A consistência do time de Abel Ferreira nos últimos meses faz com que o torcedor sonhe alto e acredite que, mesmo fora de casa e contra um adversário que impõe respeito, é possível sim voltar do Rio de Janeiro com um grande resultado na bagagem. O técnico Abel, inclusive, tem trabalhado muito a parte psicológica do grupo nos dias que antecedem esse tipo de confronto. Ele sabe que jogar no Maracanã é diferente, que o ambiente pesa, que a pressão vem de todos os lados.
Mas também sabe que o seu elenco está maduro. Jogadores como Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Piquerez e Zé Rafael já viveram partidas decisivas em Libertadores, finais de Copa do Brasil, confrontos diretos no próprio Campeonato Brasileiro. Eles conhecem o caminho, sabem como se portar em momentos de tensão. E é isso que Abel espera, um Palmeiras concentrado, competitivo, intenso desde o primeiro minuto, pronto para aproveitar cada brecha que o Flamengo oferecer. Do lado rubro-negro, a confiança também é alta. O time comandado por Tite vem numa sequência positiva, com o ataque funcionando bem e jogadores importantes vivendo bom momento. Mas justamente por isso a responsabilidade aumenta. A torcida carioca vai pressionar, vai exigir resultado e, se o Palmeiras conseguir controlar as ações nos primeiros minutos, o clima pode começar a virar. O Verdão já mostrou em outras oportunidades que sabe jogar fora de casa, sabe se fechar quando precisa e sabe ser mortal nos contra-ataques. Ainda mais agora, com o Flaco Lopes vivendo sua melhor fase e sendo cada vez mais decisivo nos jogos grandes. O argentino virou peça-chave no esquema do Abel, e não apenas pelos gols, mas pela movimentação, pela presença física, pelo papel tático que exerce abrindo espaços e prendendo os zagueiros. Ele virou aquele centroavante que dá trabalho o jogo inteiro. E ao lado dele, a juventude e a ousadia de Estevão também chamam a atenção. O garoto, que vem sendo uma das maiores revelações da base nos últimos tempos, tem demonstrado uma maturidade impressionante. Dribla, parte para cima, chama responsabilidade. É aquele tipo de jogador que pode decidir num lance individual. E num jogo como esse, em que o espaço vai ser mínimo e o detalhe pode fazer toda a diferença, ter alguém assim no time pode ser o diferencial. Abel sabe disso, e é por isso que tem dado confiança ao jovem. Não é qualquer técnico que aposta em uma joia da base em jogos desse tamanho. Mas o português acredita no talento e na personalidade do Estevão, e a resposta do menino tem sido mais do que positiva. Enquanto isso, nos bastidores, o departamento de futebol trabalha para blindar o elenco das movimentações de mercado. A janela de transferências está se aproximando, e os nomes dos jogadores palmeirenses começam a ganhar força na Europa, na Ásia e no mundo árabe. Já falamos do interesse do Al-Rayyan no Flaco, mas ele não é o único na mira. Outros atletas do elenco também despertam atenção e podem ser alvos de investidas nos próximos meses. A diretoria sabe que segurar todo mundo vai ser difícil, mas a ideia é manter a base até, pelo menos, o fim da temporada. O foco está totalmente voltado para a conquista dos objetivos esportivos. Venda só se for irrecusável. E vale destacar o papel que a diretoria tem desempenhado nesse processo. O Palmeiras vem adotando uma postura muito mais firme nas negociações. Não se trata mais apenas de vender por necessidade. O clube vive uma situação financeira estável, tem um projeto claro, metas bem definidas e uma estrutura que permite recusar propostas que não estejam à altura do que os jogadores representam. Isso é reflexo de um trabalho de longo prazo que começou anos atrás, com investimento na base, contratações pontuais e um modelo de gestão profissional que hoje dá frutos. É por isso que o Palmeiras consegue montar elencos competitivos ano após ano, disputar todos os títulos e ainda manter uma saúde financeira que poucos clubes no Brasil conseguem ter. E a torcida reconhece esse esforço. Mesmo exigente, mesmo cobrando em momentos de oscilação, o torcedor entende que o clube está num nível muito alto. A prova disso é a presença constante nos estádios, o apoio em jogos fora de casa, a compra massiva de camisas, produtos oficiais e a participação ativa nas redes sociais. O Palmeiras hoje é mais do que um time forte. É uma marca consolidada, uma referência de gestão e um modelo a ser seguido. E tudo isso só reforça a importância de continuar crescendo, dentro e fora de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O futebol brasileiro acordou nesta manhã com um verdadeiro terremoto. O STJD decidiu devolver os pontos ao Palmeiras, numa reviravolta que promete mudar completamente o rumo do Campeonato Brasileiro. A notícia, que ainda circula como rumor nos bastidores, agitou os jogadores, torcedores, principalmente, a cúpula dos clubes rivais.
Fontes próximas ao tribunal dizem que a decisão vem após uma análise minuciosa de um recurso que contestava punições aplicadas ao Verdão em partidas anteriores, levantando suspeitas de que a equipe poderia ter sido prejudicada de forma injusta. Se confirmado, o efeito imediato é claro: a liderança do campeonato pode mudar de mãos. Até então, o Palmeiras vinha perseguindo os líderes com esforço, mas agora, com os pontos devolvidos, volta a figurar no topo da tabela, respirando aliviado e reacendendo esperanças que pareciam distantes. Nos corredores do clube, já se fala em recomeço e em um gás extra para a reta final da competição. O clima é de euforia contida, porque ninguém ainda sabe ao certo se a decisão será definitiva ou se ainda caberá algum recurso das partes envolvidas. Os rivais, por outro lado, não escondem a apreensão. Há quem avalie que essa virada pode gerar efeitos em cascata, alterando estratégias, negociações e até a postura dos times em campo. Entre os torcedores, o burburinho já toma conta das redes sociais, memes, vídeos e apostas sobre quem será o grande beneficiado da decisão dominam as timelines. Especialistas em direito esportivo afirmam que, embora incomum, o STJD tem precedentes para rever punições, e que casos assim podem se tornar cada vez mais frequentes. Enquanto isso, a diretoria do Palmeiras mantém um discurso cauteloso. Oficialmente, evita comemorações prematuras, mas nos bastidores já circulam conversas sobre reforços, ajustes táticos e motivação da equipe. Para muitos, a devolução dos pontos não é apenas uma questão de tabela, mas um sinal de que justiça esportiva pode, enfim, equilibrar as coisas. Resta saber se o clima de entusiasmo conseguirá se traduzir em resultados dentro de campo, ou se será apenas mais um capítulo de um campeonato marcado por polêmicas e surpresas. Se a decisão se consolidar, o Brasileirão 2025 promete ser lembrado como um dos mais dramáticos da história recente, com o Palmeiras retornando à liderança e os rivais tendo que lidar com a imprevisibilidade de uma temporada que ainda guarda muitas emoções. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!